Sejam bem-vindos a mais uma edição de especial informação aqui na ERDS. Hoje contamos em estúdio com o rosto da luta contra a Covid-19 em Tomar. Em Tomar, assim como na região do Médio Tejo. O nome dispensa apresentações. Maria dos Anjos Esperança, hoje já longe do desempenho de funções de delegada de saúde do Conselho Nabantino, assim como da coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Esta é uma entrevista que pretende, acima de tudo, dar-se a conhecer a pessoa que esteve por detrás da profissional, que em momentos delicados, aliás, nunca virou a cara à luta, mesmo contra o desconhecido, neste caso naquela fase inicial da chegada da pandemia ao Conselho de Tomar. Foram dela as primeiras palavras de alerta, mas também de confiança. Foram dela os conselhos que todos nos habituámos a seguir. Essa pessoa hoje está já longe das luzes da ribalta à escala profissional, mas do seu trabalho ninguém se poderá esquecer. É assim com muito gosto que recebemos a Maria dos Anjos Esperança, a quem agradecemos a disponibilidade para estar connosco. Muito obrigado, senhora doutora. Bem-vinda a este especial informação. Tal como já foi sublinhado, está agora no merecido descanso depois de todos estes anos de serviço público. Durante estas últimas semanas, já alguma vez pediu ao tempo para voltar para trás? Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo vosso convite e pelas suas amáveis palavras. Naturalmente que o que fiz, não fiz sozinha. Mas da sua pergunta, não, ainda não pedi ao tempo para voltar para trás. Ainda estou paulatinamente a habituar-me a esta minha nova vida, não é? Tenho mantido contacto com as pessoas, com os meus colegas de serviço, com os profissionais, mas ainda não pedi para o tempo voltar para trás. É um tempo que me está a saber muito bem, que me permite fazer a vida que eu quiser, de manhã à noite, dedicar-me mais até à minha casa, coisa que não pude fazer durante muitos anos, e dedicar-me agora também à minha neta, que fez 1 ano no dia 7 de maio e que agora eu só quero estar ao pé dela, embora ela viva em Lisboa, mas estamos juntos muita vez e é um tempo que me está a saber muito bem mesmo. Recorda-se de como foi o último dia de trabalho? Recordo como foi o último dia de trabalho, porque a equipa que nós tínhamos da Unidade de Saúde Pública é uma equipa muito unida. E aqui em Tomar, os colegas que estavam aqui a trabalhar, desde os assistentes técnicos aos técnicos de saúde ambiental, enfermeiros, nós todos aqui éramos uma família. E nesse último dia foi desde o expressar da saudade que diziam que iam ter de mim, até o recordar de situações que vivemos todos juntos. Foi assim esse último dia, com um almoço que me ofereceram aqui em Tomar, a equipa aqui de Tomar e também alguns colegas que vieram de fora, em que tive também a surpresa, que eu não sabia, mas fizeram-me essa surpresa de vir o meu marido e o meu filho também ao almoço, que eu também não sabia que eles vinham, mas foi assim um dia. Não foi um dia que me fizesse ter muitas saudades, porque as saudades já cá estavam do tempo que cá vivi. Mas preparou-se da mesma forma? Para o acto de ir trabalhar, preparou-se da mesma forma? Fez tudo naquele dia que costuma fazer nas manhãs? Fiz tudo nesse dia, mas com aquela sensação de que hoje é o último dia, como é que vai ser? E estava um bocadinho apreensiva, como é que será o último dia, como é que será o dia de amanhã, porque foi no último dia, no dia 30 de março. Eu até costumava dizer que eu estou aposentada, só trabalho até o dia 30 de março, não dizia estou aposentada a partir de 1 de abril, porque senão diziam que era mentira, e então eu pensava como é que vai ser o dia da manhã, sobretudo como é que iria ser o dia da manhã. Mas naquele dia levantei-me na manhã, fiz a mesma coisa, e deixei, e foi também uma das coisas que fiz nesse dia,
foi arrumar algumas coisas, porque durante a semana já tinha levado muitas coisas, já tinha arrumado o meu gabinete e naquele dia deixei algumas coisinhas só para arrumar assim, mas foi um dia tranquilo, Já acabou por responder à minha pergunta seguinte, mas coloco-a na mesma. É uma vida difícil, a vida de um profissional de saúde, muita pressão, já lá vamos, mas muitos dias de pressão, muito stress. Ainda há tempo para fazer amizades? Sim, ainda há tempo para fazer amizades. Nós tivemos um coordenador que costumava dizer que os amigos não se fazem no serviço são colegas de trabalho, mas eu não concordo muito com isso, porque além de sermos colegas de trabalho e de nos devermos respeitar como tal, podemos também desenvolver amizades. E eu desenvolvi amizades ao longo de todo o meu percurso aqui em Tomar e fora de Tomar, porque eu vim para Tomar em 1991 e, portanto, já antes em Coimbra, onde trabalhei, em Proença à Nova, eu criei algumas amizades que ainda hoje mantenho. Eu tenho colegas de Coimbra que nos juntamos todos à altura do Carnaval para naqueles 3 diazinhos do Carnaval, para estarmos juntos, para lembrarmos muitas da nossa vida de estudantes e de profissionais, porque eu formei-me em 80, comecei a trabalhar em 1981 e, portanto, em Coimbra, e, portanto, até 91 que vim para Tomar, estive em Coimbra, em Proença à Nova, e um ano ainda no entroncamento, e conseguimos sempre fazer amizades. O respeito é essencial, como em todas as profissões, com certeza, mas conseguimos fazer amizades. E eu tenho grandes amizades dentro da unidade de saúde pública. Claro que uns mais próximos do que outros, até porque trabalharam muito mais tempo junto de mim, e saudade de outros, de pessoas que até já desapareceram, que nós tínhamos um assistente técnico, era o Paulo Tavares, que era o meu Paulo, como eu costumava dizer, que faleceu muito cedo, partiu muito cedo e que nos deixou a todos uma saudade muito grande, mas amizades, é possível fazer amizades, mesmo no trabalho, e é salutar que se façam, porque o nosso trabalho, em termos profissionais, é aquelas horas, é aquele tempo, mas depois dessas horas, depois da hora que o serviço está aberto, nós médicos de saúde pública não temos horário para trabalhar, porque nós trabalhamos, se for necessário, 24 horas atrás de 24 horas, porque temos até o nosso regime de trabalho é de disponibilidade permanente, mas as outras pessoas do Centro de Saúde, e nós também, da Unidade de Saúde Pública, fora disso, têm a sua vida pessoal, têm as suas amizades e têm realmente de cultivar essas amizades e aquilo que se encontra e que se traz do serviço. Já aqui falou desse trabalho 24 sobre 24 horas, não sei se é esse o objetivo, se era esse o objetivo, mas sabe bem quando somos reconhecidos por aquilo que fizemos. Entende que teve o reconhecimento justo face àquilo que fez, àquilo que simbolizou? Olha, eu nunca pensei que se tive o reconhecimento justo face àquilo que eu fiz. Acho que aquilo que eu fiz, e analisando os resultados que eu obtive com uma larga equipa da Unidade de Saúde Pública, nunca se esquece porque da equipa. Eu não me esqueço da equipa, porque realmente foi quem me ajudou a tomar decisões, a pôr algumas coisas em prática, não só nestes últimos anos que passámos desta pandemia, mas sim também ao longo de todos os anos, desde que comecei a trabalhar. Mas eu nunca pensei se tinha tido o reconhecimento justo. Pensei foi que aquilo que fiz deu o resultado bom para a população e a proteção que nós queríamos. E isso, para mim, é o resultado, digamos que é o reconhecimento justo. E claro que sabe sempre bem a qualquer pessoa sentir e saber que reconhecem o nosso trabalho, que tive palavras muito, muito, muito agradáveis de muitas pessoas com quem trabalhei, quando me despedi, quando mandei o e-mail a dizer que iria realmente cessar funções,
mas sobretudo a satisfação de saber que o nosso trabalho protegeu alguém e deu resultados é a satisfação, que é o reconhecimento que eu queria. Mexeu consigo a distinção da Câmara Municipal? Mexeu comigo a distinção da Câmara Municipal, naturalmente que sim, não contava receber, ter uma medalha de mérito pelo meu trabalho. A Câmara Municipal sempre foi um aliado muito grande da saúde pública, sempre. Durante todos os anos que eu trabalhei cá com esta senhora Presidente, com os outros Presidentes que estiveram, sempre foi um aliado muito grande. E realmente agora reconheceram o meu trabalho e soube muito bem. Como, por exemplo, também fui considerada a profissional do ano pelos Rotários, pelos Rotários de Tomar. Também tive um reconhecimento por parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo, na pessoa do Dr. Carlos Andrade. Enfim, sabe sempre bem, naturalmente que sabe sempre bem. Senhora Doutora, antes de entrarmos noutra fase desta nossa conversa, até nem digo entrevista, desta nossa conversa, ainda há pouco em off, já aqui me dava conta de alguns episódios que foram marcando o seu percurso. Acredito, como em todo lado, dias bons, dias menos bons, dias maus, mas o que é que guarda da sua memória de todo este percurso? Algum episódio que a tenha marcado? Episódios aconteceram, alguns bons e, como diz, alguns maus. A mim, sobretudo, houve um período da minha vida profissional que me marcou bastante, que me fez chorar muitas vezes, que foi quando fui membro da CPCJ. Eu fui representante da saúde durante 6 anos na CPCJ, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. As situações que nós lá vivíamos fizeram-me chorar muitas vezes e essas marcaram-me pela parte negativa, porque realmente tínhamos situações que são do conhecimento público no país, tínhamos aqui em Tomar as mesmas situações que se passam noutros lados e isso marca muito e às vezes sentirmos-nos impotentes para resolver aquela situação, para dar o nosso apoio, para fazer o que nós achávamos que era o melhor por aquelas crianças, marca-nos e fere e deixa-nos às vezes impotentes para pensar melhor como é que as coisas se devem fazer. Outras situações, têm situações também muito engraçadas no âmbito dos nossos poderes da Autoridade de Saúde, e eu posso contar esta assim de uma forma muito rápida. Nós temos, ao abrigo da Lei de 36, da Lei da Saúde Mental, nós tínhamos o poder de mandar observar psiquiatricamente alguma pessoa que apresentasse algum distúrbio ou que parecesse apresentar algum distúrbio. E um dia chegou-me um senhor ao pé de mim, precisava de um atestado de saúde a dizer que estava bem para viajar. Tinha o seu cérebro comandado por 2 chips, um regulado pela América, outro regulado pela Rússia. Mas, entretanto, quando chegou ao meu gabinete, pôs uma pistola em cima da secretária. Naturalmente que eu fiquei apreensiva, não sabia se a pistola era verdadeira, se não era verdadeira. Entretanto, isto ainda se passou em Marmelais, quando eu trabalhava ainda em Marmelais. O meu gabinete tinha a porta aberta, que dava para um corredor comprido, e o Paulo Tavares, esse assistente técnica, percebeu-se da conversa e percebeu-se que as coisas não estavam bem, terá visto também a pistola em cima da mesa e chamou a polícia. Eu fui falando com o senhor, porque os anos que nós já tínhamos de trabalho, eu e o Paulo, já me fazia adivinhar o que ele estava a fazer, e ele já sabia o que devia fazer. E então eu fui conversando com o senhor, ele foi-me dizendo que tinha que ir para a Austrália, que tinha que ir lá fazer um 11 de setembro, combinou assim algumas situações, e nisto, depois de estarmos a conversar um bocado, um colega meu entra, a polícia chegou, colocou-se onde achou que se devia colocar. E um colega meu entra no gabinete e diz assim: que está aqui a fazer tanta polícia? Ele ouviu falar em polícia, foi para saltar pela janela, que eu tinha a janela aberta, foi para saltar pela janela, mas também estava um polícia no quintal. São situações, esta assim tive um bocadinho de receio.
Outra situação que um senhor queria, um rapaz novo ainda, que me dizia que trabalhava num circo e queria um atestado de saúde, porque eu tenho um de saúde, quero ver. E à minha frente arredou a cadeira e pôs-se a fazer o pino e a andar pelo gabinete fora. Portanto, são situações assim. E depois, claro, as outras situações de que temos que atuar, às vezes, contra a vontade das pessoas, de encerramento de estabelecimentos ou alguma situação, mas sempre em defesa das populações e de quem se serve desses locais. Muito bem, histórias que efetivamente marcam. Senhora doutora, entrando agora aqui no capítulo da pandemia, porque efetivamente marcou-nos a todos nestes últimos anos, olhando para trás, para aquilo que viveu, desejava de alguma forma que a reforma tivesse chegado antes da pandemia? Não. Não? Não. Eu mesmo que eu tivesse idade para me reformar na altura da pandemia, eu não o iria fazer. Não iria fazer porque estávamos em pandemia. Era menos um braço de trabalho, era menos um médico que para dar algumas instruções, definições, porque as pessoas todas, fosse a nível de empresas, fosse a nível individual, fosse a nível de instituições, recorriam aos serviços de saúde pública para perguntar, para tirar dúvidas. Ora, nós já na altura éramos poucos, agora ainda com a minha saída estão apenas 4 médicos de saúde pública, 1, 2, 3, 4 médicos de saúde pública e, portanto, se já na altura 5 éramos poucos, eu nunca iria sair. E, portanto, mesmo que tivesse, não tinha ainda, mas mesmo que tivesse já a idade para poder, e o tempo de serviço para me poder reformar, eu não tinha saído. Ficava e fiquei, e só quando efetivamente se abandonaram as medidas, porque, como sabe, a partir de uma certa altura já não havia medidas a tomar ou que tivéssemos que atuar, a não ser algum caso especial, mas como acontecia também, como aconteceu sempre ao longo dos anos, alguns casos especiais que mereciam alguma atuação mais urgente enfim, mais alargada. Mas só quando isso acabou é que eu pensei assim, pronto, então agora é que está na altura. Preparei a minha saída em termos de coordenação da Unidade de Saúde Pública, saindo da coordenação quase um ano antes, saí o ano passado, portanto em 2022, em junho. Preparei essa saída para acompanhar o meu colega que ficou na coordenação, porque é muito diferente nós trabalharmos apenas como médicos de saúde pública, autoridades de saúde, do que termos, além disso, a coordenação de uma unidade com mais de 30 pessoas, portanto, e tão dispersa como é a unidade de saúde pública do Médio Tejo. E, portanto, preparei essa saída, e saí, e para acompanhar depois o meu colega, acompanhamento não, conversa, que ainda hoje mantenho com o meu colega, que falamos muitas vezes, não só de serviço, lá está, as tais amizades que ficam, não só de serviço, mas ainda hoje falo muitas vezes com o meu colega da coordenação. Tomar foi o concelho onde no Médio Tejo se registou a primeira infecção. E isso de alguma forma mudou, passa a redundância, a forma da senhora doutora olhar para o problema? Não, nós estávamos, quando foi decretada a pandemia, quando nós resolvemos a divisão por equipas de trabalho, cada umas com os seus locais, nós estávamos à espera tínhamos mais ou menos definido a atuação, embora nestes casos a nossa atuação por vezes está muito definida, está protocolada, é assim que temos que fazer, mas quando vamos atuar acabamos por fazer quase tudo ao contrário, mediante a situação que se nos apresenta, mas estávamos à espera do primeiro caso, e posso lhe dizer que nesse primeiro caso foi cá em Tomar, como todos sabem, como foi público na altura, foi numa pessoa da Câmara Municipal, e eu e a enfermeira que estava comigo cá, a enfermeira Ana, fomos do centro de saúde, que é ao pé do tribunal, até à Câmara Municipal, fomos as duas a rever a matéria pelo caminho.
Fomos, agora temos que dizer assim, temos que fazer assim, temos que dizer assado, temos a pensar o que é que havíamos de fazer, porque era a primeira vez. Nós nos livros estudamos, e na moderna saúde pública, na Bíblia da saúde pública, nós estudamos o que é que se faz em caso de uma epidemia, de uma pandemia, mas a teoria e o que vem escrito nos livros, pôr depois na prática, é por vezes difícil, mas de facto nós fomos o tempo todo, nós sabíamos, fazemos assim, temos que recolher os nomes das pessoas, as moradas, depois temos que passar, mas depois quando chegámos lá houve uma pessoa, eu não sei quem foi, já não me lembro evidentemente, mas houve uma pessoa que se ia aproximar de nós para nos dar o cartão de cidadão, e já não me lembro se fui eu, se foi a enfermeira Ana, que dissemos assim, não se aproxime. Não era o doente, era um contacto, mas nós sabíamos que os contactos podiam ser fonte de perigo, todas estas coisas que depois nunca mais dissemos a ninguém que não se aproxime, já sabíamos, mas pronto, temos que levar luvas, temos que levar a máscara, tudo isto foi uma aprendizagem nossa, assim, neste caso. Posso lhe dizer também que o caso de um contacto, que foi dos primeiros contactos no Médio Tejo, foi um senhor de Alcanena. Sim. Um senhor de Alcanena que tinha estado numa feira em Itália, numa feira de cortumes em Itália, e alguém que esteve com ele estava positivo. E eu telefonei ao senhor e disse, olha, eu já vou falar consigo. E meti-me no carro, isto eram umas 10 ou 11 da noite, e meti-me no carro, mas depois disse para o meu marido que me acompanha sempre a qualquer hora do dia ou da noite, do dia se estiver a trabalhar não, mas de noite vai sempre comigo. E então eu disse para o meu marido, mas espera aí, eu não tenho que ir ao pé do senhor, o que é que eu vou fazer ao pé do senhor? Não vou fazer nada. Eu pelo telefone, voltamos para trás. Voltei para trás, tornei a telefonar ao senhor e disse, olha, eu não preciso ir, e o senhor vai-me dar os dados e eu vou-lhe dizer o que o senhor tem que fazer. Exatamente. Está a ver, quer dizer, nós fomos apanhados muito de surpresa e tínhamos que, íamos adaptando os conhecimentos teóricos que nós tínhamos às realidades que nos eram postas. Nas muitas vezes que fomos falando, naquela altura, diariamente, praticamente, houve algumas palavras que eu não esqueci, que tiveram a ver precisamente com este primeiro caso, com esta primeira infecção aqui em Tomar, sendo que na altura a senhora doutora teve, infelizmente, a necessidade de alertar as pessoas para que não colocassem de parte quem estivesse suspeito de ter infecção, quem estivesse infectado. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte... Naquela altura, esta doença mudou-nos enquanto seres humanos? Mudou a nossa relação para com os outros? Sim, mudou. Pela negativa. E um exemplo disso é realmente o que se passou com essa senhora, que chegava a ver pessoas a mudarem de passeio. Quando ela ia no passeio, as pessoas que se vinham para cruzar com ela chegavam a mudar. Naturalmente que mudou. As pessoas tinham muito medo e não se sabia, e infelizmente nós sabemos o número, a mortalidade que esta doença provocou, enquanto não tivemos a vacina, não se sabia o que era. E o relacionamento das pessoas, até dentro da própria casa, até dentro da própria família, bastava que uma pessoa tivesse suspeita ou tivesse tido contacto com alguém positivo para aquele isolamento a que as pessoas deviam estar sujeitas, era um pôr de lado a pessoa. E mudou. Nos afetos mudou muito. Até hoje em dia, há muitas pessoas que continuam a cumprimentar-se apenas de cumprimento. Não há um toque de mão, não há um beijo. Isto mudou muito as pessoas. Por um lado, naquela altura, não era mau que assim acontecesse, porque era uma prevenção. Nós não sabíamos como estava o outro com quem nós nos encontrávamos. Mas por outro lado, deixou essa marca de afastamento em termos de afeto, deixou, mesmo dentro das próprias famílias. Precisamente, durante aquele período, a senhora doutora, lá está, os tais conselhos, advertiu para comportamentos menos próprios, até aconselhou a que as famílias não se reunissem nas habituais ocasiões festivas, mas também, como sempre, fez questão de dizer
deu o exemplo em casa. Exatamente, deu o exemplo em casa, porque realmente era preciso dar o exemplo em casa. E essa não reunião das pessoas na altura no primeiro Natal, eu também sou sincera, eu não pensei, e ninguém pensaria, nós todos nos lembramos que alguns altos responsáveis pela nossa saúde chegaram até a pensar que nem cá chegaria o vírus, não é? E portanto eu também não pensei que nós, com uma pandemia a começar em março, que nós não tivéssemos um Natal normal, isto é, à semelhança do que fazíamos nos outros anos. Mas foi isso mesmo. Eu sempre recomendei que não se fizessem aquelas festas alargadas, porque nós não sabemos de onde vem e de onde, mesmo as pessoas da nossa família, nós sabemos quem são, mas não sabemos com quem estiveram, não conhecemos todas as pessoas com quem estiveram. Hoje em dia, já nem se fazem os testes, a maior parte das vezes, enfim, a vacinação foi o que nos protegeu e o que nos continua a proteger, naturalmente. Permita-me esta expressão, alguma vez se sentiu amada fita? Senti. Ou fizeram-na sentir amada fita? Sim, senti. Algumas vezes me senti amada fita e repare, senti-me amada fita porque me fizeram sentir e senti-me amada fita por ter que tomar as decisões que tomei. Nós tivemos também em tomar o primeiro caso do Médio Tejo de um surto numa empresa. Se bem se recorda, tivemos e eu fui lá, fui com a senhora Presidente, tive o apoio extraordinário do Centro Hospitalar de Médio Tejo, conseguimos no dia imediato fazer os testes a todos os funcionários, com o Dr. Carlos Cortes, hoje bastonário da Ordem dos Médicos, e eu fui posta perante uma situação de milhares de quilos de carne prontos a sair, ou praticamente prontos a sair, ou deixava sair ou estragava-se. E nós não podemos estragar alimentos. E naquela altura eu não tive mesmo outra solução senão deixar, e foram selecionados alguns trabalhadores negativos dos testes que fizemos, partirem com os caminhões e dar realmente saída àquela carne. E a empresa esteve fechada e foi desinfetada e foi tudo. Nessa altura eu senti-me amada fita por ser eu que estava a prejudicar, entre aspas, a parte empresarial, não é? Porque naturalmente que o empresário não gostou que nós fizéssemos, mas compreendeu perfeitamente e fez tudo aquilo que foi preciso fazer, mas naturalmente que eu era a amada fita, que era o que estava a fazer assim. Outras vezes, por aquilo que impunha, pelas regras que dizia têm que fazer isto e têm que fazer, algumas das vezes em termos de funerais, as regras aquilo que nós estabelecemos, que não fui só eu que estabeleci, de todas essas normas, além de virem da Direção-Geral da Saúde, eram depois, digamos que, adaptadas, digamos assim, a nível local, em reuniões da Proteção Civil que tivemos durante mais de um ano, diariamente. Às vezes começávamos às 5 e acabávamos às 8, 9 da noite, outras vezes eram mais rápidas, mas todos, claro que a saúde aí dizia, deve-se fazer isto, isto e isto. Essas reuniões eram distritais e era eu e a minha colega de Santarém que estávamos da saúde e que íamos definindo o que é que vamos fazer. E sobretudo a nível de funerais, fizeram-me sentir amada fita, mas eu compreendo perfeitamente e com toda a razão das pessoas que lhe parte o ente querido e o delegado de saúde diz não pode ir ao funeral. Já viu, é realmente... Nós temos cá em tomar uma situação do marido e da mãe de uma senhora que todos conhecem, mas não interessa quem é, que estava em casa e viu passar o funeral do marido e da mãe pela janela. Porque
a saúde dizia que era assim que tinha que ser feito. Aí realmente nós fomos os maus da fita, mas protegemos quem ficou dentro à janela a ver passar o funeral, porque fizeram-lhe essa tinha que ser, a pessoa não podia sair de casa, a pessoa e a família não podia sair de casa, mas protegemos essa família que estava dentro de casa. E portanto é assim, o mal da fita fomos algumas vezes, mas teve também um fim bom para as pessoas. Tudo aquilo que passou só com grande suporte familiar é que o conseguiu fazer. Só com grande, eu tenho um grande suporte familiar. Tenho um grande suporte familiar da família próxima do meu marido, porque eu vivo só com o meu marido, e também do resto da minha família, do meu irmão, das minhas sobrinhas, do meu filho. O meu filho também me dá um apoio muito grande. Sabe que o meu filho veio passar um Natal connosco, só eu, o meu marido, o meu filho, a minha nora, ainda não tinha, a minha neta, claro que não tinha, os 4 e a mãe da minha nora, e foi quando eu e o meu marido ficámos com Covid. Eu costumo dizer que foi o meu marido que me pegou a doença. As 2 vezes que tivemos Covid, eu digo sempre que foi ele que me pegou. Dessa vez, o único que ficou doente também foi o meu filho. E esteve a passar depois o fim de ano em casa, sozinho, com a minha nora, e sempre afastados. A minha nora nunca apanhou, portanto, significa também que eles tiveram os cuidados que deviam ter, mesmo dentro de um apartamento, mas só realmente com um grande suporte familiar. O meu marido foi a pessoa que mais me apoiou, que mais me acompanhou, que esteve sempre comigo, de noite e de dia, como digo. Às vezes eu estava a telefonar para as pessoas a dizer o que tinham que fazer, às vezes eram 11 horas, meia-noite, e ele ao pé de mim, sempre ao pé de mim, e era preciso ir a um lado qualquer e o meu marido estava, e o meu marido ia, mas sempre foi assim. Toda a vida, toda a minha vida, e eu vim viver para a Lamarosa, que eu vivo, tenho uma quinta na Lamarosa, e é lá que eu vivo desde 1987, e toda a vida foi assim. Sabe que às vezes chamavam-me de noite para ir verificar um óbito, e eu não vinha sozinha. Nunca vim verificar um óbito, foram dezenas deles que fiz mesmo só de noite, e eu nunca vim sozinha. Nunca. O meu marido vinha sempre comigo. E às vezes a minha mãe estava comigo e ficava com o meu filho. Quando a minha mãe não estava cá, nós metíamos o meu filho no carro e deitado no banco de trás, ainda não havia as cadeirinhas, e assim, e metia-me no banco de trás e ele vinha connosco, porque o meu marido nunca me deixou vir sozinha. Fui uma vez verificar um óbito, 2, 3 da manhã, não sei, de noite, assim já adiantado, aqui em Tomar, penso que na Rua de São João, já não sei, uma ruinha daquelas lá abaixo, e o polícia, como já sabia que era hábito nós trazermos o meu filho, diz assim: então o menino hoje não vem? E ele levantou a mão e disse: não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque ele vinha sempre comigo, mas o meu marido sempre me acompanhou. Quer fosse em Tomar, quer fosse em Abrantes, numa ação, onde quer que eu tivesse que ir. Sempre. Só realmente assim um suporte familiar muito grande é que nos ajuda a aguentar algumas coisas. E a palavra é aguentar. Via-se a fazer outra coisa que não na área da medicina? Não, acho que não. Assim como profissão, não. Como hobbies, tenho algumas coisas que gosto muito de fazer. Gosto muito de costurar. A minha mãe era modista e eu aprendi a fazer muitas coisas com ela. E hoje faço, ainda agora há 2 ou 3 dias, acabei um vestido para a minha neta. Porque como hobby gosto muito de bordar, gosto muito de costurar, gosto muito de fazer trabalhos manuais, coisinhas que até lhe posso contar uma coisa que se aconteceu por causa dos trabalhos manuais aqui no serviço, mas profissionalmente não me via a fazer outra coisa. A minha mãe contava que eu, quando tinha 5 anos, à volta disso, tive uma infecção na garganta. Sim. E tive que levar injeções. E então nós vivíamos na Mala Posta,
ao pé da Mielhada, e na altura, que o meu pai ainda era vivo, meu pai faleceu, eu fiz 6 anos no dia do funeral do meu pai. E, portanto, isto foi antes, vivíamos lá na Malaposta, e quem me dava as injeções era uma freira, que era enfermeira, mas era freira, e eu achava que era médica, que era a Madre Fátima, e então a minha mãe disse que eu costumava dizer: eu um dia quero ser médica como a Madre Fátima, para dar injeções e ver o rabo aos meninos. Era o que eu dizia. Portanto, já na altura eu dizia que queria ser médica, mas claro, por esta brincadeira. Mas sempre tive esta ideia. Ideia que eu tive algum receio de pôr em prática, porque eu via sangue e desmaiava. Eu tirei o curso quando acabei o meu 7º ano, na altura, hoje 12º, mas na altura o 7º ano, eu fui, a universidade esteve fechada no ano do 25 de Abril, e eu fui tirar um curso, para não estar sem nada que fazer, fui tirar o curso técnico preparador de análises clínicas. Era assim que se chamava na altura, hoje em dia não sei como se chama. Técnico preparador de análises clínicas, e tínhamos que aprender a tirar sangue de uma veia, e eu ia para o laboratório e via sangue e desmaiava. Então toda a gente brincava: mas tu queres ir para a medicina e vês sangue e desmaias? Sim, está a passar, e passou, felizmente. Eu, a partir do meu 4º ano da faculdade, comecei a ir para o serviço de urgência, nos tempos livres que ainda ia tendo, comecei a ir para o serviço de urgência, trabalhar nas urgências, ajudar e aprender, e portanto o sangue deixou de me fazer impressão. Não me via profissionalmente a fazer outra coisa, não. Em termos de hobbies, e o que eu há bocadinho estava a dizer, eu gosto muito de fazer coisinhas de trabalhos manuais. E então houve um ano que eu lembrei-me assim: bem, tenho que fazer qualquer coisa para pôr no centro de saúde. E então estive com cartolina e papel de lustro às cores, fiz várias árvores de Natal, que ainda hoje estão guardadas no centro de saúde, fiz várias árvores de Natal, e vim a um domingo, pregar uma árvore de Natal à porta de cada um. E pronto. Claro, quando cheguei na segunda-feira fiz uma árvore de Natal, fizemos todos uma admiração muito grande. Nunca ninguém descobriu quem era. Ano seguinte, eu disse: não, este ano tenho que fazer outra coisa qualquer. Fiz uns também com papel de feltro e, enfim, assim, em trabalhos manuais, fiz uma espécie de uns ovos enfeitados, umas bolas de Natal, vim pô-las nas portas, nada. Até que descobriram, foi uma interna que eu cá tive, da Madeira, a doutora Susana, que disse: foi a doutora que fez isto, e depois descobriu-me uma caixinha onde eu tinha restos das coisas, e então eu não tive como ligar. Mas, assim como o hobby, gosto muito de fazer muitas coisas. Gosto muito de em casa. Eu tenho, como disse há pouco, moro numa quinta, tenho uma horta, pedi para me fazerem a horta, e agora sou eu, não sou eu, mas de vez em quando apetece-me, vou lá arrancar umas ervas, vou pôr a regar, tem rega gota a gota, vou pôr a regar, vou apanhar as courgettes, vou apanhar os pimentos, e gosto muito dessas coisas todas. Mas também gosto de estar deitadinha ao pé da piscina a tomar um banhinho de sol. Tudo faz falta. Senhora doutora, por falar em medicina, estamos a falar, como é óbvio, de tempos diferentes, quando iniciou o seu percurso, e hoje é normal que hoje haja tantas dificuldades em termos médicos, por exemplo. Consegue compreender isso? A senhora doutora sempre trabalhou aqui no interior. Portugal é um país pequeno, mas quer se queira, quer não, estamos no interior. Porquê é que há estas dificuldades em termos médicos no interior? Olha, antigamente, e quando eu acabei o curso, nós fazíamos sempre um serviço médico à periferia. Era chamado Serviço Médico à Periferia, e eu penso que esse Serviço Médico à Periferia, que era 1 ano, 2 anos, 3 anos, a aguardar o exame para entrar na especialidade, eu fiz esse tempo todo em Coimbra, na unidade de cirurgia cardiotorácica. Também porque permitia-me ter um tempo um bocadinho mais livre para estudar, para me preparar para o exame. Mas nesse tempo do Serviço Médico à Periferia, acabavam as pessoas por o tempo que estavam lá,
lhes criar alguma apetência para no futuro manterem-se nesse local ou enfim, pronto, trabalhar noutros lados. Por outro lado, havia mais médicos, havia uma formação muito maior de número de médicos. Eu, quando entrei para a faculdade, no ano em que eu entrei, para o primeiro e segundo ano, fazia-se o primeiro e o segundo ano juntamente com farmácia. E nós entramos à volta de 1.400 alunos. Portanto, que depois, no terceiro ano, uns foram para a farmácia, outros foram para a medicina. E formámos-nos, no meu ano, mais de 400 médicos. Portanto, formavam-se muito mais. Depois também não havia tanto o recurso que há ao serviço privado, porque entretanto tanto seguradoras como hospitais privados cresceram, nasceram alguns e é uma apetência, porque os vencimentos são diferentes, as pessoas acabam por querer. Eu, na altura em que eu me formei, eu fiz 18 meses de estágio, e agora não é chamado estágio, a formação geral, e é de um ano. Mesmo durante esse ano já têm feito o exame para entrar na especialidade, portanto já não há aquele serviço que podiam fazer no outro lado, e eu fiz 18 meses de estágio, terminei o meu estágio a 30 de junho de 82 e no dia 1 de julho comecei a fazer aquilo que se chamava na altura as caixas. Eram os recursos que nós tínhamos, sobretudo médicos mais novos, para trabalhar fora do Serviço Nacional de Saúde. E eu lembro-me que comecei a fazer umas horas 3 dias por semana, penso eu, já não me recordo muito bem, mas comecei a fazer as caixas em Coimbra, sempre trabalhei em Coimbra. Depois costumo dizer que vim atrás de umas calças para esta zona, porque eu estudei, quando o meu pai faleceu, a minha mãe foi viver para Coimbra, mais o meu irmão e eu, e depois eu sempre estudei em Coimbra, fiquei sempre lá, e depois, entretanto, conheci o meu marido, e por isso é que eu digo que vim atrás das calças aqui para esta zona de Torres Novas. Mas lá fiz assim, trabalhei assim. Eu penso que agora, além de ser um número menor de médicos que se formam, o aliciante dos serviços privados é sempre maior que era na altura. E por isso há realmente que repensar muito bem os vencimentos, inclusive dos médicos, criar realmente algumas situações que sejam apetecíveis para os médicos ficarem no Serviço Nacional de Saúde, porque realmente estamos com muita falta de médicos de medicina geral e familiar e, portanto, de médicos de família, dos cuidados de saúde primários, essencialmente, que são a medicina geral e familiar e a saúde pública. A saúde pública, então, há muito menos, porque a carreira também tem sido um bocadinho esvaziada Toda a gente reconheceu muito e toda a gente valorizou muito a saúde pública nesta pandemia, mas não é preciso haver pandemias para a saúde pública estar, porque enquanto a medicina geral e familiar toma conta, digamos que dos doentes e trata as suas doenças, a saúde pública tem por obrigação evitá-las. É um trabalho que não se vê no dia-a-dia, como se vê, uma pessoa vai ao médico, uma amigdalite, passado 8 dias, o médico medicou, está tudo bem, passado 8 dias está boa, vê-se o resultado imediato. Em termos de saúde pública, os resultados que obtemos são resultados à la longue, ou a médio ou a longo prazo, e portanto é sempre mais difícil mostrar aquilo que a saúde pública pode fazer, ou ver aquilo que a saúde pública, porque pode-se mostrar e é realmente muito, muito importante a saúde pública, mas infelizmente estamos a ter muito menos médicos de saúde pública e estamos a ter também algum esvaziar de algumas competências, até da própria Direção-Geral da Saúde, que é a mãe da saúde pública. Não é? Aquilo que eu queria saber é se alguma vez se sentiu inferiorizada por ter trabalhado no interior. Ai, não. Não, de forma nenhuma. Acho que não. Eu quando falo tenho que falar e relacionar a minha profissão e a minha especialidade
com as pessoas que nos cercam. Nós da saúde pública não podemos trabalhar sozinhos. Enquanto o médico de medicina geral e familiar está no seu gabinete, claro que tem o seu relacionamento com a população, e já muito fazem também em termos, e ainda o ano passado tivemos de iniciativa da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, uma que se fez no parque, no Mochão, por causa da tensão arterial, da diabetes, enfim, pronto, já muitas coisas se fazem. Mas mas tem o seu ficheiro de utentes. O seu ficheiro de utentes que pode ir até 2.000, infelizmente há alguns que são até maiores pela falta de médicos, mas o ficheiro de utentes do médico de saúde pública é a população do concelho. É a população da Unidade de Saúde Pública. Os 5 médicos que estávamos a trabalhar cá em Tomar, antes de eu me aposentar, tínhamos mais de 230 mil pessoas no nosso fecheiro. Porque o nosso fecheiro é toda a população e é para ela que nós temos que trabalhar. Portanto, é muito diferente. Nós não podemos de forma nenhuma comparar os dois trabalhos. E depois, nós, em termos de saúde pública e em termos do interior, como dizia há pouco, não podemos trabalhar sem as autarquias, sem a polícia, sem as instituições, a segurança social, sem a misericórdia, sem os mídias, sem a rádio, sem o jornal. Não podemos trabalhar sem esses apoios, porque são também correntes para difundir aquilo que nós temos que fazer e que é preciso fazer. Portanto, quem for de saúde pública e se feche no seu gabinete, a trabalhar só no seu gabinete, sem ter as parcerias que são precisas ter, não vale a pena, porque não é assim que se consegue desenvolver algum trabalho. Senhora doutora, estamos aqui a falar em termos de condições. Eu já agora também queria perceber, em termos de condições estruturais, as estruturas propriamente ditas, sempre foram as mais dignas possíveis para quem tentou fazer o melhor trabalho possível? Com algumas dificuldades, naturalmente. Pronto, nós não temos, a não ser aqui em termos de Médio Tejo, nós temos Torres Novas e Tomar, com instalações próprias da saúde pública, e que a saúde pública tem os seus gabinetes, tem os seus recursos, tem naturalmente dependentes do ACES, porque não somos uma unidade de saúde independente. Eu ainda digo não éramos uma unidade de saúde independente, ainda é muito recente a minha saída. Mas temos de ter sempre esse apoio, e esse apoio sempre existiu. Eu vim trabalhar para Tomar na altura em que havia centros de saúde, e havia os centros de saúde dependentes da sub-região de saúde de Santarém. Eu vim para aqui trabalhar, era na altura diretor do centro de saúde, o Dr. Bento Batista. Depois foi o Dr. Branco, depois fui eu, depois foi a doutora Manuela Norte, e entretanto passaram-se a fazer os ACES, os agrupamentos de centros de saúde. Nessa altura seria se calhar mais fácil nós termos mais coisas que precisássemos, porque dependíamos apenas aqui de um serviço, não é? Aqui de um centro de saúde. Depois, com o alargamento, há muitas capelinhas, digamos assim, em que o ACES tem que dar apoio, e também temos que compreender que nem sempre é fácil, porque os recursos que o ACES tem também lhe chegam das instâncias superiores, também lhe chegam da ARS, e nem sempre é possível fazer isso e dar satisfação àquilo que nós podemos. Nós tínhamos dificuldades como qualquer, penso eu, nas empresas privadas talvez não, e eu tenho um empresário lá em casa que vejo que não é assim a nível privado, mas temos dificuldades em computadores, alguns em instalações, há sítios em que têm que estar 2 e 3 pessoas no mesmo gabinete. Todos nós gostávamos de ter só um gabinete só para nós, mas naturalmente que essas situações vão-se contornando. Dificuldades todos temos em todo lado, até na nossa casa às vezes não conseguimos fazer tudo como nós queremos, no serviço por vezes não, mas sempre tivemos um bom apoio, quer da parte das direções dos centros de saúde, e da sub-região de saúde de Santarém, quer depois a nível dos agrupamentos de centros de saúde, sempre tivemos apoio. Muito bem, senhora doutora, já estamos mesmo na reta final desta nossa conversa. Permita-me terminar
apelando ao seu lado mais pessoal e perguntando-lhe o seguinte: a sua neta, como é óbvio, valoriza mais do que tudo a avó Maria dos Anjos Esperança enquanto avó. Mas daqui a algum tempo, quando ela perceber, o que é que lhe vai dizer sobre Maria dos Anjos Esperança, médica? Olha, o futuro a Deus pertence, e eu não sei qual será o futuro dela, o que é que ela irá pensar, mas um dia mais tarde eu gostava que ela se lembrasse que a avó, que foi médica, que tentou sempre fazer o melhor que pensou e o melhor que sabia, que sempre teve a humildade de, quando não sabia, perguntar e ouvir o que os outros tinham, os conselhos que os outros tinham para dizer, o saber dos outros, sempre gostou de ouvir o saber dos outros, e gostava que ela tivesse orgulho na avó ter feito aquilo e ter sido reconhecida pelo trabalho que desempenhou ao longo destes anos, desde 1991 em Tomar, e sobretudo nestes últimos, porque foi mais visível. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse de até às vezes na representação do serviço, eu preferia estar sempre na retaguarda. Nunca fui uma pessoa que gostasse muito de estou aqui, sou eu e finge que aconteça. Nunca gostei assim muito disso. E gostava que um dia mais tarde ela reconhecesse o que a avó fez, enfim, o que de bom pelo menos a avó fez. Certamente o fará. Muito obrigado pelo seu testemunho, por nos ter dado todas essas histórias sobre o seu percurso. Certamente voltaremos a falar em breve. Muito obrigada muito obrigada. E assim finalizamos este especial Informação, hoje com Maria dos Anjos Esperança, um nome que fica para a história do Concelho de Tomar, da região do Médio Tejo, por tudo aquilo que simbolizou, principalmente na luta contra a Covid-19. Foi ela o rosto, também muitas vezes a voz daquilo que podíamos e não podíamos fazer nos anos mais difíceis que terão marcado também o nosso ser, principalmente nestes últimos anos. Felizmente o pior já terá passado, mas para memória futura, aqui ficamos então com este registro. Maria dos Anjos Esperança esteve então nos estúdios da ERTE. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.